O maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com cerca de 607 milhões de toneladas colhidas na safra 2023-2024, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Brasil tem grande potencial de produção, mas perde em produtividade, principalmente por causa dos efeitos climáticos. Segundo a Conab, produzimos cerca de 73,61 toneladas por hectare, e abaixo, inclusive, de países com menor tradição canavieira, como, por exemplo, a Colômbia, que a produtividade média atinge aí 93 toneladas por hectare e produz apenas 23 milhões de toneladas. Por ser um país tropical, caracterizado por chuvas e altas temperaturas, a produção fica à mercê do clima, que pode, ao mesmo tempo, ajudar e prejudicar a produtividade. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o engenheiro agrônomo e especialista agronômico da Netafinho, Daniel Pedroso. Daniel, prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor, para a gente falar desse assunto tão importante aí. E eu queria começar perguntando para você quanto efetivamente o clima pode afetar a produção brasileira de cana-de-açúcar. Bom dia. Oi, bom dia, Adriano. Para mim é um prazer muito grande estar aqui podendo falar. Bom dia a todos que nos veem. Realmente o clima ele está muito ligado com a produção de cana-de-açúcar, né? Os grandes produtores, os grandes especialistas dizem que 50% da produtividade canavieira está ligada com o clima. O que eles querem dizer com isso? Que não adianta você fazer tudo certo, porque 50% da produtividade fica à mercê do clima que a gente não tem um controle. Mas tem dois tipos de anomalias, né, que a gente pode estar considerando para poder falar sobre esse tema. Por exemplo, tem as anomalias que realmente ocorrem, como foi o que ocorreu no safra 21, 22, como está ocorrendo nessa safra, que realmente existe a parada das chuvas, né, que levam a grandes quebras. Mas também tem aquelas oscilações que ocorrem de maneira natural, ou seja, que está dentro da característica climática. Por exemplo, cana-de-açúcar se produz no mínimo com 12 meses, né? Algumas com 14, outras até com 16. No entanto, se a gente pegar todo o pátio sucocoleiro, onde ele está plantado, as características climáticas são 6 meses de chuva, né, geralmente de outubro a março, e 6 meses de seca, que varia de abril em setembro. Então, normalmente, aqui a gente não está falando de anomalia climática, mas está falando o que ocorre normalmente, a produção de cana-de-açúcar, ela passa por pelo menos 6 meses de estiagem. E isso leva à queda na produção, principalmente nas canas, que são colhidas ou plantadas de junho até mais ou menos outubro, quando se iniciam as chuvas. O Daniel, e essa oscilação, como que ela pode influenciar toda a cadeia produtiva do setor? Esse assunto é muito interessante, né? Porque assim, tudo começa na indústria. Vamos fazer um exemplo assim, só para a gente poder comentar. Imagina uma indústria de 4 milhões de toneladas, que moe 4 milhões de toneladas. A parte agrícola da usina, ou até mesmo o produtor, porque o produtor tem contrato, né, então é obrigado a mandar aquilo que está em contrato, tem que se virar para poder mandar essas 4 milhões de toneladas para a indústria. Porque senão a indústria ela trabalha com capacidade ociosa, e isso é muito caro, é um custo muito grande. Então, para poder mandar essas 4 milhões de toneladas, a área agrícola se planeja, né, qual seria a área colhida, aonde que eles vão buscar essa cana, se é área de fornecedor, se é área própria, qual que é o raio médio, né, quanto que eles vão ter que caminhar para poder buscar essa cana, quanto que vai plantar e quanto de insumo que ele vai aplicar na produção justamente para produzir essas 4 milhões de toneladas. Quando existem algumas oscilações ou até mesmo anomalias que levam à queda na produção, a parte agrícola ou até mesmo o produtor, ele se vê obrigado a ter que aumentar a sua área, ou seja, ter que plantar mais cana, aplicar mais insumos, elevando o custo de produção, tem que buscar essa cana mais longe, no caso de usina tem que arrendar mais áreas, e isso leva a um aumento no custo de produtividade absurdo. Tudo bem, quando o mercado está muito favorável, esses custos eles são absorvidos, né, pelos preços. No entanto, quando está justo ou está abaixo o mercado, isso leva a grandes quebras e leva a quebra na economia do setor sucocoleiro. É uma situação bem complicada. Bom, nós estamos vivendo aí situações bem extremas no clima. Já dá para ter uma expectativa aí do impacto desse clima tão diferente que a gente tem visto aí nessa próxima safra? Sim, já tem sim, viu? Eu estou rodando aqui no estado de São Paulo, em algumas regiões, como o Oeste Paulista, por exemplo, já estão estimando uma quebra de safra em torno de 5, 6 e até 7% devido às chuvas.
Mas algo que me espantou muito, na semana retrasada, eu estive aqui no centro do estado mesmo, próxima região de Araraquara, e me mostraram os dados que de janeiro até ontem choveu apenas 300 milímetros. Isso é absurdo, vai levar uma queda realmente muito grande mesmo. O Daniel, e a irrigação poderia ser uma alternativa viável para os produtores? Olha, sem dúvida que sim, viu? Porque se o problema são as oscilações de produtividade causadas pelas oscilações ou anomalias climáticas, nada mais é interessante do que você prover a água, a planta, daquilo que está faltando, que é a água. Então, sim, a irrigação é uma metodologia muito interessante para mitigar esses efeitos e estabilizar a produção de cana. Só que não é simplesmente irrigar, né? Você tem que saber qual a área que você vai irrigar, qual irrigação, né, se é um gotejamento, se é um outro sistema que você vai utilizar para fazer essa irrigação, qual a época que ela vai ser utilizada e qual o objetivo que eu quero com Tem essa outro. irrigação. Se é antecipar ou simplesmente prover a planta de água. Legal. Eu vou te fazer uma pergunta agora para a gente encerrar. A gente tem visto aí cada vez mais a cana-de-açúcar sendo utilizada aí dentro desse conceito de fabricação de biocombustível, de energia limpa, pegada de carbono, a utilização da vinhaça como biomassa. Esse crescente na utilização da cana-de-açúcar, principalmente ligado a essa questão de sustentabilidade, pode ser um impulso bacana para que se fomentem cada vez mais linhas de financiamento ou ajuda para o produtor para conseguir superar essas dificuldades? Sim, sem dúvida que sim. Com o crescimento do setor, né, que eu chamo de, não é só setor sucrocoleiro, mas é um complexo sucrocoleiro, porque tem várias derivativas, né? Então, sim, quanto mais crescer esse complexo sucrocoleiro, mais investimentos vão ter no setor. E isso vai levar investimentos na irrigação. Porque um detalhe muito interessante é que o Brasil, ele não tem uma tradição de irrigação. A nossa área irrigada do setor de cana-de-açúcar, no Brasil inteiro, é apenas em torno de 17 a 18%. É muito baixo. O governo está fazendo políticas, né, está demonstrando interesse em irrigar, só que para isso a parte econômica tem que ter afiada. Então, quanto mais crescer o setor, provavelmente maior o investimento na tecnologia, e eu acredito que na tecnologia de irrigação vai ser maior.